Edu, acho que não tá funcionando aqui não. Oi, quem é que tá aí no Facebook? Fala pra mim quem é que tá aí. Não tô conseguindo visualizar aqui. O YouTube eu não tô conseguindo fazer. Deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo. Deixa eu só ver aqui. Oi, quem é que tá aí no Facebook? Boa noite. Só vou conectar aqui no meu Facebook, a gente já vai começar. O YouTube eu não tô conseguindo conectar. Depois Eduardo vê, vou deixar ali.
Oi, chegou mais uma pessoa no Facebook. A gente já vai começar, gente. Só é tentar acertar aqui os. Eu não tô conseguindo acertar aqui o YouTube. Edu tá ocupado lá em cima. Vamos começar. Deixa eu só achar aqui o da igreja. Vamos começar? Deixa eu só criar uma sala de vídeo aqui para mim. Ótimo. Então vamos lá, gente. Não tô conseguindo acertar o YouTube aqui. Então a gente vou acreditar que está funcionando, como o Eduardo me explicou. Ele está ocupado agora, acabando de fazer um negócio que ele começou a fazer e ele não pode parar. Então a gente vamos dar continuidade, né? Então boa noite para vocês que chegaram. Quem não me conhece, eu tô vendo que tem pessoas novas aqui. Nós somos a igreja congregacional da Abolição aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu baixar aqui. E nós estamos com o propósito de fazer estudo toda quarta-feira sobre esse livro aqui, Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Aqui, tá? Nós estamos já na 10ª lição, no 10º dia. E nós começamos na semana passada a falar sobre a essência da adoração. Nós iniciamos falando. É uma lição bastante grande, então nós estamos dividindo essa lição em algumas partes, tá? Nós temos esse propósito de fazer esse estudo semanalmente. Então, você que está chegando hoje, é muito bem-vindo para participar conosco, né? Para que a gente possa crescer junto. E na semana passada a gente falou sobre a essência da adoração. E aí nós estávamos falando que um dos pontos para a adoração é a rendição, né? A rendição. A ideia de entregar a Deus, de confiar, de dependência total a Deus, né? E aí o Rick Warren ele vai falando sobre algumas barreiras que nos impedem de nos rendermos totalmente a Deus, né? Uma delas é o medo, o orgulho, e outra é a confusão. E também não percebermos, né, o quanto Deus nos ama, e nós, por a gente não ter essa percepção, a gente não entender isso com clareza, né? Então a gente toma as rédeas da nossa vida, né? E age muitas vezes com impulso, né? E nós falamos também sobre o ato da nossa oração ser direcionada, né, de algumas formas, né? E uma delas é calar as 3 vozes. Se você assistiu semana passada, você vai recordar o fato de nós orarmos a Deus pedindo para que Ele cale a nossa voz, a voz interior, a voz do nosso coração, que muitas vezes ele é enganoso, como a Bíblia fala, né? Ele quer ditar as regras dentro da nossa história. A segunda voz que nós precisamos calar é a voz do mundo, né? Um monte de vozes ao nosso redor. E a terceira voz que nós precisamos calar é a voz de Satanás, que vem com sutileza, vem com astúcia, igual a serpente quando se aproximou de Eva.
Esse é o plano de Satanás, né? Nos tirar da presença de Deus. O plano de Satanás é roubar aquilo que Deus tem para a nossa vida e, né, e impedir que a gente alcance os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida e para a nossa geração. Então, quando a gente ora a Deus e pede para que a gente tenha percepção, que a gente consiga estar sintonizado com Ele, essas três vozes precisam ser caladas: a voz do eu, a voz do mundo e a voz de Satanás. E assim a gente pede a Ele: Senhor, que eu escute apenas a sua voz, me dê visão espiritual e me dê ouvidos, né, que eu consiga identificar qual é a voz do Senhor. O outro ponto que também nós percebemos aqui, nós falamos sobre o sacrifício de Jesus, quando ele morre na cruz pelos nossos pecados. Falamos que quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos então que ele não é um tirano, que ele não é um chefe, né? Que ele não é um ditador, mas que ele é salvador, que ele é amigo, que ele é companheiro, né? Então, quando a gente permite que esse amor ele seja esteja vivo dentro de nós. E hoje nós vamos falar sobre admitirmos nossas limitações. Nós vimos semana passada, será que eu posso realmente confiar em Deus? Né? E hoje a gente vai estudar admitindo nossas limitações. A segunda barreira para a nossa rendição total a Deus, a primeira nós vimos que é o medo, né? Será que eu posso realmente confiar em Deus? E agora a gente vai falar sobre o nosso orgulho. E o orgulho, ele é uma barreira que nos impede, né, da gente se render. Não queremos, diz aqui Rick Warren, não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. Ele diz que o fato de querermos controlar todas as coisas, o fato da gente não aceitar, né, que somos apenas criaturas, isso aí é uma cilada, é uma estratégia que vem desde lá do tempo lá de Adão e Eva, né, que é uma das maiores das tentações, quando em Gênesis, no capítulo 3, versículo 5, a serpente então fala para eles: vocês serão como Deus. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, a nossa verdadeira luta deve ser com Deus. Querermos ser Deus, e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Quando a gente se coloca no lugar de Deus, quando a gente se deixa de aceitar aquilo que Deus tem para nós, quando a gente perde o foco, então a nossa luta ela é completamente perdida. Aqui ele cita aqui, o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho de Deus e que Deus está realizando em nós e através de nós. Rick Warren diz que não somos Deus, nunca jamais seremos, somos humanos. É quando tentamos ser deuses que acabamos mais parecido com Satanás, que desejou a mesma coisa. Então, quando o ato da gente não se render, o ato da gente não reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, as nossas falhas, né? A gente tá sempre correndo atrás do rabo como um cachorro, né? Então aí a gente acha sempre que está no controle de todas as coisas, e aqui Rick Warren fala que nós nunca seremos Deus. Somos humanos, somos criatura dele. É a mesma coisa essa caneta
querer se tornar igual ao Criador dela. Nunca será. Nunca será. Ela tem uma função, ela foi criada para um propósito. E o propósito dela é escrever. Mas ela nunca será igual, nem sequer parecida com uma pessoa que idealizou, que imaginou, que a criou. Então a gente precisa também ter essa certeza. Nós não somos Deus, não somos. Então a gente precisa reconhecer que nós somos pequenos, somos criaturas. E deixar então que o Criador, que tem lá na sua mente, ao que teve na sua mente ao nos criar, ele teve um pensamento. A Bíblia diz no Salmo 139, que desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha a nossa história. Ele já escrevia a nossa história. Então ele tem o controle de tudo, ele não perde o controle de nada. Deus não perde o controle. Amém? E começando assim, dessa forma, eu quero orar com você agora. E eu quero que o Espírito Santo ele venha falar poderosamente ao nosso coração nessa noite, que você seja, assim como eu fui, seja tocado pelo Senhor, amém? E que essas vozes, que a gente tenha essa certeza, né, de que nós precisamos escutar a voz do Senhor acima de todas as coisas. Você ora comigo? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma noite na tua presença, te agradecer por mais essa noite de estudo, onde nós estamos buscando a tua presença. Senhor, fala conosco. Tua palavra diz que nós precisamos resgatar, né, a essência de quem somos, a essência da adoração. O Senhor merece ser adorado e a nossa adoração ela vai além de cantar músicas. Então, Deus, que essa certeza seja resgatada dentro de nós, que a nossa vida seja, Deus, pautada em momentos que adorem ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a te buscar. Eu oro para que todas as vozes ao nosso redor sejam caladas agora, em nome de Jesus. Eu peço que a voz do mundo seja calada, a voz, Deus, que tenta nos convencer do contrário. Tantas vozes tentam nos mostrar, Deus, tentam nos apontar um caminho errado. Então, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração para que a gente ouça a tua voz. Eu quero também pedir para que o teu Espírito Santo cale a voz do meu eu, a voz do nosso eu. Deus, o nosso coração é enganoso e eu oro para que o Senhor nos dê visão espiritual, para que a gente não seja enganado pelo nosso próprio coração. A Bíblia diz que nós somos enganados pela nossa própria cobiça. Então, Senhor, nos ajude a calar a voz do nosso eu. E agora, Senhor, oramos também para que a voz de Satanás seja calada, seja derrotada, seja destruída, em nome de Jesus. Pai, para que ele não tenha sequer espaço na nossa vida. Tapa as brechas, Deus, da nossa vida, se há. Eu oro para que Satanás não se interfira, não tenha os dardos inflamados dele, não venham sobre nós. Protege a nossa mente, nosso coração, a nossa vida de toda cilada e de toda estratégia vinda dele. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. É o que eu te peço. Amém. Amém? Vamos lá, gente. Pois é, Cláudio, tá demorando aqui. O YouTube eu nem consegui. O Eduardo tá lá em cima fazendo um negócio, ele deixou arrumado aqui para mim, mas eu não consegui, eu não tô conseguindo mexer aqui não sei. Se tu puder verificar lá no YouTube se tá passando, aqui para mim tá como se estivesse gravando, mas eu não tô vendo ninguém não. Faz esse favor para mim, tá? Aqui, ó, continua só rodando. Mas vamos lá, vamos continuar aqui aonde eu já comecei. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o que significa rendição. Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou apenas uma desculpa para a ociosidade, né? Não é ficar sentado esperando as coisas caírem do céu. Eu falo isso, né? A gente precisa
ter iniciativa, a gente precisa fazer as coisas, né? Ficar parado, aguardando que caia do céu, também não é fato de rendição, não. Não é resignar-se com a situação. Significa exatamente o oposto. Resignação, rendição significa sacrificar a vida ou sofrer, a fim de mudar o que precisa ser mudado. Ou seja, buscar mudanças. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Então, se você já se entregou a Jesus, você vai ser chamado para batalhar a causa do Senhor. Não tá. Então o YouTube já... Para mim, eu não consegui, Cláudio. Para mim, parece que está gravando. Vamos continuar no Facebook, então. Vamos lá. Render-se não é para covardes. De igual modo, significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Aí o ato de adoração. Deus não quer que nós sejamos marionetes na sua mão. É o que muitas pessoas elas confundem. O ato de obedecer, a questão de se render, achando que, então agora eu vou ter que ser marionete, né? Deus está lá em cima, mexendo meu braço, mexendo a cabeça, mexendo outro braço. Não, Deus não faz isso. Deus não quer ser adorado por robôs. Seria muito mais fácil para ele pegar o mouse aqui, apertar no mouse, e aí ele seria adorado. Não, ele não quer. E Deus, ele não nos obriga e não nos força a nada, né? Vimos isso semana passada. Ele não vai nunca nos forçar a nada. Ele quer que tudo que nós venhamos a fazer seja feito de vontade, com gratidão. E aqui ele fala que ele render-se não é suprimir a nossa própria personalidade. É eu reconhecer, sim, que sou menor, que sou pequena, que sou criatura, que sou dependente, mas em nenhum momento é eu deixar de ser eu. Deus, ele quer usar os nossos dons, ele nos dotou de dons, nos dotou de talentos. Quando nós estávamos sendo gerados dentro da nossa mãe, Deus estava ali colocando dons e talentos dentro de nós. E ele quer que nós usemos esses dons e talentos para o adorar. Ele também colocou em cada um de nós uma personalidade diferente. Existe um livro que fala, se eu não me engano, Temperamentos Controlados. E ele fala que cada pessoa tem um temperamento. Tem aquele que é sanguíneo, tem o colérico, tem o melancólico, né? Então, existem os temperamentos, diversos temperamentos. E Deus, ele se aproveita. Haja vista os discípulos. Ele escolheu com cada temperamento, né? Pedro era mais colérico, João era mais melancólico, e ali, naquela diversidade de temperamentos e de talentos e dons, ele foi trabalhando com eles e foi moldando o caráter e moldando a vida de cada um deles, né? Nós temos aí a experiência que o próprio Pedro teve, né? Quando ele era um homem totalmente explosivo, totalmente impulsivo, e a ponto até ele mesmo nega Jesus, mas lá, enquanto isso, o Senhor estava trabalhando no caráter de Pedro, a ponto que Pedro então morre também, né? Da mesma forma, a morte de Pedro também foi numa cruz, só que de cabeça para baixo, ou seja, a vida de Pedro ela foi transformada ao longo da caminhada dele com Jesus. E aqui diz que Deus quer usar as nossas características singulares. Ao invés de diminuí-las, a rendição a aprimora. C.S. Lewis diz assim: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos. Pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele,
que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. C.S. Lewis fala que quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós deixamos ele, quando nós nos voltamos para ele, então é ali que a gente realmente começa a ter a nossa verdadeira personalidade, a nossa verdadeira identidade. Nós precisamos resgatar a nossa identidade em Cristo. Satanás, uma das principais estratégias dele é roubar a nossa identidade, é roubar aquilo que somos, aquilo que nós somos, né? A nossa essência, é o plano dele. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, então a nossa identidade ela é resgatada. Nós resgatamos a nossa identidade em Cristo. O ato da rendição manifesta-se claramente através da obediência e confiança. A tudo que ele lhe pede, você então diz, sim, Senhor. Seria uma contradição aqui, Rick Warren falar, não, Senhor, eu não vou obedecer. Jamais poderíamos chamar Jesus de Senhor se nós nos recusamos a obedecê-lo. Né? A desobediência, sabemos que é aquilo que mais fere o caráter de Deus, é a desobediência. Foi o erro fatal de Adão e Eva, quando eles resolveram então dar ouvidos à serpente e eles escolhem desobedecer. Aqui nós temos, domingo até eu preguei sobre isso, sobre a pesca maravilhosa, a experiência que Pedro e seus amigos tiveram no meio daquela multidão toda, quando eles pescaram a noite inteira. E quando chegaram, Jesus então dá uma ordem para eles que eles tentassem novamente. E aquela pesca havia sido assim totalmente improdutiva. E Pedro então, quando Jesus fala assim para ele, ó, vai lá para o alto mar e lança a rede novamente. Pedro estava fadigado pela noite improdutiva que ele tinha tido, ele estava cansado. Quem não estaria? Né? Passar uma noite inteira ali e não pescar nada. Ele fala para Jesus, Senhor, nós não pescamos nada. Eu passei a noite inteira lá. Agora eu estou limpando a rede aqui, que ela está suja. Só estou tirando aqui cacareco dessa rede. Mas não foi nada. Mas, tem um mas. O mas, ele muda toda a história de Pedro. Mas muda a história daquela multidão que estava ali presenciando aquela conversa, aquele diálogo entre aquele pescador e Jesus. O mas, ele fala, Jesus dá uma ordem, Pedro, volta para o mar, lança a tua rede. Pedro fala, responde, Senhor, eu estive a noite inteira lá e não pesquei nada. O diálogo poderia ter acabado aí. Mas Pedro fala assim, sob a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, debaixo, né, da tua palavra. Eu estou aqui, o Senhor está aqui. Então, debaixo da tua palavra, eu vou voltar. Eu estou cansado, mas eu vou tentar mais uma vez. Jesus ali estimulou Pedro a não desistir. É aquilo que eu estava falando anteriormente, o ato da rendição. Né? Aqui, o Pedro, então, ele reconhece que a quem era a voz que estava dando ordem a ele. Ele falou, Senhor, sob a tua palavra, então eu vou lançar a rede de novo. E ele foi honrado, a obediência de Pedro naquele momento, Deus o honrou. Ele recebeu a resposta pela sua obediência. Né? A Bíblia fala que a pesca foi maravilhosa, a ponto de encher os dois barcos quase afundarem. E então aquela multidão também que presenciou aquela experiência de Pedro, também certamente Jesus ali ensinou a todos, ensinou que a obediência ela traz um efeito positivo. Quem se entrega a Cristo obedece à ordem de Deus, mesmo que ela
pareça não fazer nenhum sentido. Essa ordem de Jesus para Pedro parecia não fazer nenhum sentido, porque ele tinha acabado de sair do mar. Ele passou a noite inteira lá. E aí, Rick Warren, ele fala que o outro aspecto da rendição total, a primeira é obediência e a segunda é rendição. É confiança, aliás. Aí ele vai citando vários personagens da Bíblia. Ele fala de Abraão, ele fala de Ana, ele fala de Maria, ele fala de José. Aqui, ó, Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso levaria. Aqui, quando Abraão ele estava na terra de Ur, e Deus ele vai para fora, olha para o céu e ele contempla as estrelas. Lembrando que Abraão não tinha filhos. E Deus ele já era idoso, e Deus promete para ele, fala assim, olha, conta as estrelas do céu se é que podes. E conta os grãos de areia se é que consegues. E aí Deus falou assim para Abraão, assim será a tua descendência. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus deu uma promessa para Abraão, que ele teria muitos filhos. Lembrando que parece algo assim improvável de acontecer, uma vez que Abraão já era idoso e a sua esposa também. Aí Deus fala para ele, olha para o céu e vê se tu consegue contar todas as estrelas que você vê. Já é impossível de contar. E aí ele fala, agora olha para a areia do mar e conta os grãos de areia. Você consegue? Óbvio que ele não conseguiu. E aí Deus fala assim, assim será a tua descendência, uma promessa. E aí ele fala, agora você pega a tua família e sai daqui, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele tinha que confiar totalmente em Deus. Então ele pega a Sara e eles saem, ele pega tudo que é deles e eles saem peregrinando até chegar no local que Deus ia falar que era aquele local para eles ficarem. Então ali é muita intimidade com Deus, é ter ouvidos muito atentos. Tem coisas que Deus vai nos falar para fazermos e Ele não vai dizer qual o resultado daquilo. Ele apenas vai fazer, vai falar, faça. Eu quero que você faça isso. Ele vai falar. E ele não vai chamar pessoas desocupadas. Deus não chama pessoas que estão sentadas no sofá vendo televisão. Ele vai chamar você que está ocupado. Você que tem um compromisso com ele, você que se entregou a Jesus, é você que ele vai chamar. E talvez ele vai te pedir para você fazer coisas assim, praticamente improváveis. Mas eu te falo, pede para o Senhor falar o teu coração. Pede para o Senhor te dar ouvidos que ouça, que saiba identificar a voz dele. Por isso que a gente precisa orar a Deus pedindo para que ele cale as 3 vozes que nos impedem de decifrar, de distinguir a voz de Deus. A voz do mundo, a voz do eu e a voz de Satanás. Nós vamos falar isso muitas vezes no decorrer desses estudos, para que fique bem gravado na nossa mente. Essas vozes impedem que a gente ouça com nitidez a voz de Deus. A gente fica perdido, né? Assim, eu não estou conseguindo identificar, não estou conseguindo saber. E é verdade. A gente muitas vezes não consegue identificar a voz de Deus no meio de tantas vozes. Abraão aqui, ele conseguiu identificar. E ele obedeceu. E Deus o honrou. Depois, lá na frente ainda, a história dele, quando Isaac nasce, Deus ainda dá outra tarefa importante para Abraão, né? Quando ele pede Isaac. E ele também vai, Deus fala, só diz uma coisa, você vai levar teu filho. Mas eu não... Mas Senhor, não, você vai levar teu filho e Deus proverá o cordeiro. Foi isso que Abraão falou para Isaac. Meu filho, Deus proverá. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Abraão sabia que Deus tinha o controle de todas as coisas na sua mão. E mais ainda, Abraão sabia que ele era criatura. E que ele estava debaixo, né, do poder daquele que o criou.
Outro personagem fantástico que nós conhecemos é Ana. Ana, ela espera pelo momento perfeito estipulado por Deus, sem saber quando aconteceria. Lembra que Ana, ela ia ao templo e ela pedia um filho. Ela pedia, ela chorava, ela queria um filho. A ponto de uma vez ela estar orando no templo e o sacerdote pensar que ela estava embriagada. E aí ela fala: não, Senhor, eu não estou embriagada. Eu sou mulher atribulada. Aí o sacerdote fala: então que a tua oração seja atendida. E ali ela descansa no Senhor e Deus lhe dá a promessa. Deus abençoa a Ana e ela sabia que no tempo certo o Senhor ia ouvir a sua oração. Talvez você hoje está como Ana, pedindo a Deus algo e parece que está demorando. Mas eu quero te desafiar a confiar, a saber que há um momento perfeito estipulado por Deus para que a promessa se cumpra. E há um tempo perfeito. As coisas de Deus, elas são perfeitas. O plano de Deus, ele é perfeito. Maria esperou por um milagre sem saber como seria possível. Quando o anjo visita Maria e fala que ela vai ser a mãe do Salvador. Ela então confia, né, que aquele que a escolheu, aquele que a chamou, seria fiel e iria guardá-la, né? Ela que ia ser a mãe do Salvador. E José confia nos propósitos de Deus, também sem saber por que as consequências se desenvolviam daquela forma. Lembra de José? José, então, ele tem sonhos, os irmãos o invejam, sentiram inveja de José, vendem José como escravo, jogam ele numa cisterna, José vai para a cadeia, enfim, acontece muitas coisas com José no decorrer da sua caminhada, até que ele se torna o governador, né, do Egito. Mas Deus tinha um propósito com ele para ser o governador. O propósito é que naquela época, quando ele seria o governador, a terra toda estaria em fome, a terra do seu pai estaria passando fome. E aí, então, seus irmãos precisam ir até ao encontro de José sem saber que era José. E lá, então, José, quando tem esse encontro com os irmãos, ele perdoa aqueles irmãos e ele dá o suprimento que eles precisam. Então ele confia, José confia, tudo estava dando errado na vida de José, mas em nenhum momento ele perde a sua confiança em Deus, mesmo que tudo estivesse contribuindo contra, ele não perde a sua fé, a certeza de que Deus estava no controle em todo o tempo. Ele foi preso, ele foi assediado pela mulher de Potifar, ele foi mentiram, né, sobre ele, mas em nenhum momento ele perde, ele põe em cash a fidelidade de Deus. Aqui Rick Warren fala: cada uma dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus. E aí eu lanço um desafio e uma pergunta que eu me fiz e eu faço para você. Será que nós temos essa mesma audácia, podemos dizer assim, esse mesmo desejo de ser encontrado por Deus, da maneira que esses personagens que foram citados? Será que nós somos assim? Será que Deus, quando passa os olhos por nós, o que ele vê? O que ele vê quando passa os olhos por você? Ele vê pessoa questionadora, ele nos vê pessoas receosas, pessoas que ainda querem manter o controle da sua vida integralmente. O que Deus vê quando ele passa seus olhos por nós?
Esses estudos, eles servem para que a gente reflita. Não apenas, não tenho nada para fazer na quarta-feira à noite, então eu vou assistir o estudo lá da igreja. Não, esses estudos, cada culto que a gente assiste, que a gente participa, cada momento de adoração, nós somos chamados a uma mudança de vida, uma mudança de pensamento. E aqui nós estamos sendo desafiados hoje a mudar nossos conceitos, nossos pensamentos, nossa forma de encarar as situações. E Rick Warren, ele fala muito claro aqui, nós somos criaturas. A criatura, ela tem que se submeter ao seu criador, mas jamais de maneira como robô. Quando nós escolhemos adorar a Deus, escolhemos obedecer a Deus, nós estamos adorando. Aqui, esses personagens que nós vimos, Abraão, Ana, Maria, José e tantos outros que a gente viu, eles adoraram a Deus. Quando eles falaram assim, Senhor, tá bom, tu és Deus, eu sou criatura. É o Senhor que está mandando. Eu tenho que obedecer. Se Pedro não obedecesse, ele não teria tido aquela experiência gigantesca, né, naquela pesca maravilhosa. Aqui, você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas. Ao invés de insistir em manipular pessoas, forçar a programação diária e controlar a situação. Nós somos pessoas que gostamos de controlar as situações, né? Nós gostamos do controle, mas eu gosto de pensar que Deus, ele tem a nossa agenda nas suas mãos e ele mexe na nossa agenda da maneira que ele quiser. Tem um livro que fala Quem Mexeu no Meu Queijo, não sei se você já leu, né? Fala das pessoas que têm dificuldade em Deus mexer nas coisas, né? Quando alguém mexe em alguma coisinha assim, então a pessoa fica meio desestruturado. Só que Deus, muitas vezes ele mexe quando tá tudo bem organizadinho, então ele dá uma mexida ali pra gente talvez dar uma acordada e perceber que ele tá no controle, Aqui Rick Warren fala, renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. Salmo 37, versículo 7 fala, entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Entregue-se ao Senhor, espere pacientemente, porque Ele vai fazer. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também só sabe que se entrega a Deus quando não reage às críticas ou não tem o ímpeto de se defender. Rick Warren fala que um coração entregue a Deus, ele se destaca nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus, você não pressiona mais ninguém, não exige direitos, nem se porta de maneira egoísta. Né? A gente não manipula as situações. Quando a gente se entrega a Deus e a gente entende que Ele não falha, que Ele está no controle de todas as coisas, então nós não precisamos mais manipular pessoas e nem situações. Aqui, Jesus, Rick Warren fala, é o maior exemplo de autorrendição. Diz lá em Marcos, capítulo 14, versículo 36, fala o seguinte, na noite anterior à crucificação, ele se rendeu aos planos de Deus e orou, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos, capítulo 14, versículo 36. Jesus não orou, Deus, se você puder afastar esse sofrimento, faça-o, por favor. Ele já havia afirmado que Deus poderia fazer qualquer coisa. Em vez disso, ele orou, Senhor,
Se for do teu interesse afastar este sofrimento, afasta-o, por favor. Mas se isso cumpre teu propósito, esse também, que este seja o meu desejo. Jesus aqui, ele estava sofrendo. Ele sofreu tanto que a Bíblia fala que o suor dele foi como gotas de sangue. Tamanho era o sofrimento de Jesus. Mas ele também sabia o propósito pelo qual ele tinha vindo à Terra. Mas aqui, ele entende e ele fala para Deus: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. O que tu queres, porque eu sei que o Senhor tem propósitos. Eu sei que o Senhor tem planos para isso tudo que eu estou passando. Jesus, né, fala para ele. Então, se isso que eu vou passar cumpre o teu propósito, alcança o teu objetivo, então esse também que seja o meu desejo. A gente precisa também falar para Deus: Senhor, muda a minha vontade, muda as minhas expectativas, as minhas escolhas. Senhor, tenha liberdade para mudar. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, se este problema, se esta doença, se essa dor, se essa circunstância, se essa perda é necessária para o cumprimento do teu propósito e para que tua glória resplandeça em minha vida ou na vida de outra pessoa, por favor, não o afaste. Rick Warren fala que esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou gotas de sangue. Render-se é uma tarefa difícil, não é fácil. É uma guerra constante, né? Porque a nossa natureza ela é egoísta. A nossa natureza pecaminosa, ela quer estar no controle. Ela busca facilidade, a gente busca não sofrer, a gente busca aquilo que traz alegria, né? Que traz prazer. E muitas vezes nós vamos passar por momentos que não vão ser tão prazerosos, né? Esse ano, então, que eu diga, a quantidade de pessoas, né, que passaram por momentos difíceis e que ainda estão passando, né? A gente tem recebido vários pedidos de oração para o nosso culto e a lista aumentou, né? De pessoas com câncer, de pessoas com Covid, de pessoas que estão lutando. Mas o Senhor tem um propósito. E eu creio que o propósito do Senhor é que seu nome seja glorificado. Amém? A bênção de se render. A Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios de alguém que entrega a sua vida inteiramente a Jesus. Eu lembro aqui daquela passagem da Bíblia que fala que quando nós deixamos pai, mãe, filho, irmãos, marido, mulher, por causa do reino de Deus, é impossível não recebermos ainda nessa vida muito mais, né? Ele faz da estéril mãe de filhos, ele faz do solitário que habite em família, e assim ao Senhor. É impossível uma vida que se renda totalmente ao Senhor. Tá dando problema aqui. Bom, é impossível uma vida que se renda totalmente ao Senhor não receber dele em troca, né, aquilo que ele tem para ela. Eu acho que deu problema aqui. Deixa eu observar. Oi, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Oi. Estão me ouvindo?
Tá. Você tá me ouvindo, Cláudio? Porque aqui parou. Não tô conseguindo ver vocês, não. Eu vou continuar então. Então vamos lá. Aqui Rick Warren fala que a gente precisa parar de discutir com Deus. E ao invés de discutir, concordar com Ele, e assim teremos paz e as coisas irão bem para nós. Em segundo lugar, quando nos rendemos, que bom, gente, porque Eduardo está lá em cima, não vai nem adiantar eu chamar ele, porque ele está fazendo um negócio lá que não pode parar. E aí, para mim, eu não estou vendo ninguém mais aqui. Então, eu vou continuar, tá? Vamos lá. Em segundo lugar, vivenciamos a liberdade. Ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras, mas graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Romanos 6, 17 a 18. Em terceiro lugar, quando nos rendemos a Deus, então experimentamos o seu poder em nossa vida. Tentações persistentes e problemas podem ser derrotados por Cristo quando nos entregamos a Ele. Então vamos lá. A bênção de se render a Deus, ela nos traz paz, vivenciamos uma liberdade e experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas. A gente começa a ver o Senhor agindo. Prestes a travar a batalha mais importante da sua vida, Josué entrou na presença de Deus, se prostrou em adoração perante ele e entregou-lhe todos os seus planos. Você pode ver isso lá em Josué, no capítulo 5, no versículo 13 a 15. Essa atitude de Josué de se render, né, de dizer, Senhor, eu não vou conseguir essa vitória, eu não vou conquistar Jericó se o Senhor não for comigo, não vou. Diz que quando Josué então se rende e ele apresenta a Deus os seus planos, a vitória então foi alcançada pelo ato da rendição. Render-se não nos enfraquece, antes nos fortalece. E aí eu lembro agora aqui também de Davi. Lembra quando Davi ele resolve então derrotar o gigante Golias, né? O maior obstáculo que surge à sua frente, e aquele gigante ele estava afrontando o povo de Deus, e Davi, que era um adorador nato, ele então não aceita aquela afronta e ele se coloca à disposição. E qual foi a primeira atitude que fizeram com Davi? Botaram uma armadura nele, né? Vestiram ele com aquela roupa de ferro, aquela roupa pesada. Então, imagina quando Davi foi caminhando, ele não era ele. Ali montaram um Davi guerreiro, mas não era ele. Então, quando ele se despe daquela roupa toda, daquela parafernália toda que colocam nele, e ele então se coloca como o Davizinho, ele pega a pedra e tinha sua funda, e é com o que ele tinha, era o que Deus dá a vitória a Davi, dá a vitória a Josué com o que eles tinham, as armas que eles tinham nas mãos. Né? Eles não precisaram vestir a roupa de outra pessoa, eles não precisaram viver a história de outras pessoas, porque Deus ele tem uma história para cada um de nós. E é a minha história que vai trazer bênção para a minha vida e bênção para a vida das pessoas ao meu redor. É através da minha história que pessoas serão ministradas, pessoas serão alcançadas. Eu não preciso viver a história de outra pessoa. Eu não preciso me botar uma armadura de outra pessoa. Por exemplo, eu não canto.
né? Todo mundo sabe que eu não canto, né? Deus não me deu o dom da música, não me deu, não é verdade? Você que sabe aí que eu não canto, eu não canto, mas eu não posso vestir uma armadura que não é minha. Então eu vou conquistar o coração de Deus com outras estratégias. Graças a Deus que a adoração não se resume em música, porque se fosse se resumir em música, eu tô frita. Eu não ia adorar a Deus nunca. Mas existem outras formas de adorar ao Senhor, não é verdade? E Deus ele vai usar as nossas armas que Ele mesmo vai colocar nas nossas mãos para que a gente possa vencer os gigantes, as muralhas que forem colocadas na nossa frente. E aqui Josué, então, ele vence, ele alcança a sua vitória em Jericó. Por quê? Ele se prostra, ele apresenta a Deus o seu plano, Deus fala com ele, Deus o conduz e ele então recebe, ele obedece a ordem que foi dada a ele. Davi, a mesma coisa. Davi falou o quê? Que ele ia derrotar o gigante no nome do Senhor. Ele não estava indo até o gigante com arma, com flecha. Ele estava indo no nome do Senhor. E com certeza aquele menino ali deve ter sido motivo de chacota diante de todos que estavam olhando. Sim, essa briga aqui vai ser fácil de vencer. Talvez o gigante tenha pensado. Ele é um moleque, é uma criança, é um menino magrelo, pequeno. Esse aí vai ser mole para mim. E no entanto, ele era pequeno, era novo, mas o Deus que estava com ele fez de Davi a maioria. Nós precisamos pensar dessa forma. Com Deus eu sou maioria. Com Deus eu vou desbaratar exércitos, como diz a palavra de Deus. Com Deus eu posso conquistar. Com Deus. Se a gente quiser fazer as coisas sozinhos, na nossa força, no nosso conhecimento, na nossa arrogância, nas nossas convicções, a gente não vai alcançar a vitória. Josué aqui, ele abre o jogo e entrega para Deus todas as suas convicções. E Deus dá a vitória para ele. A grandeza do poder de um homem reside na medida de sua entrega a Deus. William Booth, fundador do Exército da Salvação, que disse isso. A grandeza do poder de um homem reside na medida da sua entrega a Deus. Queremos crescer em Deus, então precisamos nos entregar a Ele. Deixar que Ele tome a rédea, deixar que Ele dirija, que Ele conduza. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Ele. Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus, não porque Maria tinha talento, porque Maria era bonita, porque Maria era rica, mas porque ele já havia, ela já havia, na verdade, se rendido a ele. Deus, quando olhou para aquela geração de Maria, ele encontrou muitas jovens, mas algo em Maria atraiu os olhos de Deus. Algo nela. E nós sabemos que ela aqui fala que ela já tinha se rendido a Deus. E Deus sabia que poderia contar com Maria. Quando o anjo colocou o ilógico plano de Deus a ela, o que ela respondeu? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a vontade dele. Lucas, no capítulo 1, versículo 38. Maria, então, quando o anjo visita ela e fala que ela ia engravidar, uma menina solteira naquela época iria engravidar, e logo de quem? Do Espírito Santo. E ia gerar quem? O Salvador do mundo. Maria, então, fala assim, eu sou serva do Senhor, que se cumpra em mim aquilo que está no coração dele. E Deus, então, muda a história de Maria ali. Sabemos, né, que não foi fácil para ela, mas o Senhor foi um privilégio para aquela jovem naquela época ser escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador.
Nada é mais poderoso que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entreguem-se inteiramente a Deus. Fala Tiago, capítulo 4, versículo 7. Nada é mais poderoso que uma vida totalmente entregue nas mãos de Deus. Quando nós deixamos Deus ser o Senhor verdadeiramente da nossa vida, é como se a palavra poder, né, como se houvesse um dinamite dentro de nós. A Bíblia fala que o Senhor, ele nos dá poder, né? E essa ideia de poder vem de dinamite, é como se algo assim explodisse dentro de nós. Então fala que quando nós deixamos Deus tomar as rédeas da nossa vida, nos entregamos totalmente nas suas mãos, ele nos dá poder. Não há nada mais poderoso. É algo assim inexplicável. E aqui Tiago nos aconselha: entreguem-se totalmente nas mãos de Deus. E para encerrar, a gente vai falar sobre a melhor maneira de viver. Todas as pessoas, com o tempo, se rendem a alguma pessoa ou a algo. Nós somos sempre conduzidos a nos render a alguma coisa. Se não for a Deus, você se renderá a opiniões e expectativas dos outros, ao dinheiro, ao rancor. Vamos nos render ao medo, ao orgulho, à depressão, à luxúria, ao ego. Nós precisamos nos render a alguma coisa. O homem foi criado para adorar. Então, se nós perdermos o nosso foco de adoração, que é o Senhor, nós vamos adorar qualquer outra coisa. Lembra lá quando o povo formou, né, aquele cordeiro de ouro, né? Eles precisavam adorar, ter algo para adorar, precisavam. E quando eles perdem o foco, quando por um momento o seu líder se afasta, então eles imediatamente começam a pegar o ouro um do outro e ali eles montam, criam aquela estátua de ouro, porque eles precisavam adorar. Nós nascemos com a necessidade de adorar. E se nós não adorarmos a Deus, que é o nosso foco de adoração, nós fomos escolhidos, fomos gerados para adorar a Deus, então a gente vai adorar outras coisas. Nós vamos adorar alguma coisa, ou vamos adorar pessoas, ou vamos adorar dinheiro, ou vamos ficar sempre dependente da opinião e da expectativa de pessoas, ou vamos nos render a mágoas, à depressão, ao rancor, ou vamos nos render ao nosso próprio ego. Se a gente não adorar nada ao nosso redor, então a gente começa a se adorar, que também é algo perigoso. E aqui fala, nós fomos feitos para adorar a Deus. E se fracassarmos em adorá-lo, vamos procurar ídolos. Nós vamos procurar alguma coisa para adorar. Mas somos livres para escolher a quem devemos nos entregar. Você é livre para escolher a quem você vai se entregar. Mas não ficaremos livres das consequências das nossas escolhas. Se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos, falou Stanley Jones. Se nós não nos rendermos totalmente a Cristo, nós vamos nos render, nós vamos ao caos, né? À perdição. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Então não adianta a gente ficar questionando se devo ou não devo. Eu não tenho que perguntar se eu devo me render a Deus, se é hora de me render a Deus. Eu não devo ficar pensando no momento, será que é hora? Acho que eu vou fazer mais alguma, vou conquistar um pouco mais aqui nessa vida e lá na frente, então eu vou me render a Deus. A gente já ouviu isso de muitas pessoas, com certeza você já deve ter escutado isso. Não, eu vou fazer um monte de coisa primeiro, só depois eu vou me render, só depois eu vou me entregar a Jesus. Só que tu não sabe, nós não somos donos do nosso tempo.
Pessoas que pensam dessa forma se intitulam donas do seu tempo. Vivem a vida como se nunca ela fosse acabar. Nunca. Né? Vivem os dias como se eles fossem eternos. Pessoas que pensam assim, que vai, lá na frente eu vou fazer, lá na frente eu vou deixar Jesus ser o meu Senhor, lá na frente eu vou aceitar Jesus, eu vou aceitar o sacrifício, pode ser que lá na frente não chegue. E aí não vai adiantar chegar depois diante de Jesus e falar, poxa Senhor, não deu tempo, ele vai dizer, deu tempo, você não quis. Eu te ofereci o tempo. Eu te dei várias possibilidades de tempo, te dei várias possibilidades de escolha e você não quis. Se Deus for realizar uma obra profunda em sua vida, ele começará por aqui. Então entregue tudo a Deus. Entregue os seus arrependimentos do passado, as suas escolhas erradas do passado, os seus problemas do presente, as ambições do futuro, os medos, os sonhos, suas fraquezas, suas rotinas, suas tristezas, seus traumas. Deus, ele quer fazer parte de todos os momentos da nossa vida. Não tenha medo. Nada sob o controle de Deus poderá ficar descontrolado. Ele não perde o controle. Deus está no controle de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte em Filipenses, no capítulo 4:13. Eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim. Ou seja, sou independente na total dependência de Cristo. Deus nos dá nós somos totalmente independentes, mas temos que ser na total dependência de Cristo. Não somos igual a um passarinho que está preso dentro de uma gaiola. Em Cristo, a porta da nossa gaiola se abre, porque Cristo nos conduz à liberdade. Nós somos livres em Jesus. A cruz nos libertou. E isso é viver novidade de vida, é saber que eu tinha um Senhor que me aprisionava numa gaiola. Ele me dava todo dia água e comida. Mas quando eu conheci a Cristo, aquela porta da gaiola foi aberta. Esse novo Senhor que hoje rege a minha vida, ele me dá liberdade de escolha, ele me dá liberdade para voar, ele me dá liberdade para ser livre. É isso que as pessoas precisam entender. Que Satanás, ele nos aprisiona, ele fica ali nos sustentando com alpiste e com água, nos bota numa gaiola e fecha a porta. E ali a gente está ali, e a gente acha que está tudo bem. Né? É bom, eu tô preso aqui dentro, tá ótimo. Mas quando Jesus entra na nossa história, ele abre, a primeira coisa que Jesus faz é abrir a gaiola e diz: voa, passarinho, voa aos sonhos altos que eu tenho para você. A cruz te liberta. Você não é mais escravo do pecado, você hoje é livre. Por isso que não vale a pena ficar esperando daqui um tempo. Isso chama-se escravidão. Se eu preciso esperar para ser livre, é porque eu ainda estou escravo, estou preso. Paulo aqui, quando ele se rende a Jesus, foi naquele caminho da estrada para Damasco. Quando ele uma luz muito forte vem sobre a vida, sobre Paulo, e a ponto de derrubá-lo, e ele fica cego. Mesmo assim, Paulo, então, ele se rende, né? Aquela luz vem sobre ele, ele se rende, perdendo a visão, e ali ele tem uma experiência com Jesus. Lembrando que Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Ele mandava matar, ele entrava nas casas das pessoas e mandava matar. E, no entanto, aqui ele tem uma experiência. Deus escolhe o maior inimigo dos cristãos, o homem que era um perigo para todos os cristãos. Deus escolhe esse para fazer
a diferença, para mostrar o seu poder. Deus escolhe você, Deus escolheu a mim, porque Ele tem planos e propósitos para que a gente consiga alcançar tantos outros que nos olham. O momento da redição de Paulo ocorreu na estrada para Damasco, depois de ter sido derrubado por uma luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção atraída por métodos menos dramáticos. Mesmo assim, o ato de render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo diz que todos os dias ele enfrentava a morte. Há um momento da rendição e também a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar. Então você precisa renovar a rendição de sua vida 50 vezes ao dia. O que Rick Warren quer falar? Que diariamente nós queremos tomar as rédeas do controle da nossa vida. E aqui ele fala, se for preciso você se render, para você lembrar que você depende de Deus, depende de Jesus, 50 vezes por dia, o faça. É assim que tem que ser, deve ser um hábito diário. Jesus então diz que as pessoas que querem segui-lo precisam abrir mão de suas vontades, precisam estar dispostas a negar a sua vida diariamente para segui-lo. É abrir mão, é deixar que ele seja Deus da nossa vida. E aqui ele diz mais uma coisa interessante. Deixe-me adverti-lo. Quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Passaremos por testes e por provas. Já falamos sobre isso em outras aulas, mais atrás, que fala sobre isso. Nós somos testados diariamente. Deus ele vai nos colocar diante de tentações, diante de situações, ele vai diariamente nos testar. Isso significa que algumas vezes você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que deseja fazer. Aqui. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Bright. Ele é o fundador da Cruzada Estudantil para Cristo. Essa cruzada, ela fez uns panfletos das 4 leis espirituais. Inclusive, a gente usa muito esse livrinho para os evangelismos. E ela ali, ela é muito interessante, que ela é bem didática. E uma das figuras que aparece dentro desse livreto é um círculo e uma bolinha no meio. E aí a gente pergunta para a pessoa que a gente está evangelizando o que ela entende daquele círculo e daquela bolinha no meio. Eu não sei se hoje é assim ainda. Na minha época, quando eu usava, era. E aí a pessoa fala, e ele fala assim, ó, esse aqui é você no centro. A bolinha sou eu no centro das coisas. E aí então a gente vai usando aquelas imagens para mostrar que quem tem que estar no centro é o Senhor. Eu tenho que sair do foco. Eu tenho que deixar Jesus ser o centro. Eu tenho que deixar Jesus ser o foco. Quando eu saio do centro, as coisas então começam a mudar na minha vida. São as 4 leis espirituais, né? E também essa cruzada, ela apresentava o filme Jesus, que foi visto por bilhões de pessoas e que se entregaram a Jesus. Graças a Deus, o próprio projeto Nilson Braga, na época, nós apresentávamos o filme Jesus e muitas pessoas se convertiam. E aqui, então, Rick Warren, ele pergunta para Bill, por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? E ele então respondeu para Rick Warren, quando eu era jovem, firmei um contrato com Deus. Eu o redigi de fato e assinei meu nome embaixo. O contrato dizia, abre aspas, deste dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo. E ele nos pergunta,
Você já firmou seu contrato com Deus? Ou ainda está se debatendo e lutando com Ele a respeito do direito que Ele tem de fazer com sua vida ou não, o que Ele quiser fazer? Esse é o momento que você precisa se render à graça, ao amor e se render totalmente à perfeita sabedoria de Deus. Nós precisamos fazer esse contrato com Deus e dizer: Senhor, de hoje em diante eu vou deixar que o Senhor escreva a história da minha vida. Não é fácil, ainda mais nós que temos o controle de tantas coisas nas mãos. Mas quando a gente deixa a Deus, Ele vai nos dar estratégias, Ele vai nos dar direções, Ele vai nos mostrar a maneira certa que precisamos fazer. E aí Ele fala: pare de ficar lutando, pare de ficar questionando, pare de ficar duvidando sobre o que Deus deve ou não fazer com a sua vida. É o momento de se render a esse amor, a sabedoria plena e a sua graça. Amém? Então chegamos ao final aqui dessa lição e fica para nós memorizarmos. O tema para a nossa reflexão é: a essência da adoração é a rendição. Deus está nos chamando à rendição. Qual a área da minha vida eu tenho evitado entregar nas mãos de Deus? Qual a área da sua vida ainda precisa se render a Deus? Entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é certo, o que é direito. Qual é a área da nossa vida que ainda estamos lutando para que Deus tome as rédeas? É na área das emoções, é na área da manipulação, é na área financeira, é na área da saúde. Tem pessoas que gostam de ficar doentes. Precisa entregar isso para o Senhor. Precisa entregar. Tem pessoas que têm dificuldade com dinheiro. Tem pessoas que têm dificuldade em relacionamentos. É nessas áreas que você precisa parar agora para pensar e dizer: Senhor, a área que está sendo mais difícil para mim entregar para o Senhor é essa. Eu quero assinar um contrato contigo. Eu quero deixar o Senhor ser o Senhor dessa área da minha vida que ainda falta. Amém? Vamos orar então para encerrar. Muito obrigada porque você ficou aqui comigo. 1h e pouco. Infelizmente o YouTube não fluiu. Eu tô aqui, tá falando, mas ele não tá rodando. Depois Eduardo vê o que houve, tá? Um beijo grande para vocês, então até amanhã. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Deus, porque nessa noite nós fomos desafiados a buscar, Senhor, deixar nas tuas mãos aquilo que é tão importante para nós. Nós temos dificuldades, nós reconhecemos isso, Senhor, que temos dificuldade em entregar certas coisas para ti. Mas nós precisamos confiar, precisamos ouvir a tua voz. Por isso, mais uma vez, eu peço que teu Espírito Santo continue a falar conosco, continue, Deus, a nos mostrar aquilo que precisamos fazer, continue a nos guardando a nossa mente, nossos pensamentos. Abre, Deus, os nossos olhos para que possamos te enxergar, que as escamas que nos impedem de enxergar o Senhor, enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, que elas caiam. Abre nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz. E o nosso coração, torna ele sensível, Senhor, sensível à tua voz. Recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês, então. Até amanhã. Beijo, fiquem com Deus.